Muito bom dia, você que está chegando aí no nosso canal no YouTube. Nós estamos ao vivo na nossa Manhã Vida Plena. E hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Já tem tempo que nós não estamos aqui, não é? Muitas coisas acontecendo e acaba que a gente não tem oportunidade de estar aqui, mas eu quero estar aqui com mais constância. Mas Deus tem me feito viver muita coisa maravilhosa no secreto, gerando aquilo que Ele quer para a próxima estação, gerando o que Ele quer fazer nas nossas vidas. E muitas vezes é necessário nós passarmos um tempo, né, a sós com Deus, um tempo onde Deus vai falar conosco aquilo que Ele quer para o nosso coração. E eu creio, ontem quando eu estava vindo, Deus já tinha colocado no meu coração durante o dia para nós estarmos aqui juntas novamente, não é? E ontem, vindo, já bem tarde, né, da noite, é quase 2 horas da manhã, eu falei assim, não, eu vou entregar aquilo que Deus está colocando no meu coração, aquilo que está ardendo no meu coração. Eu vou entregar. E aí, desculpa pela voz, que está um pouco rouca, né? Mas eu creio que Deus vai falar com você nessa manhã. Você que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vai colocando aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero te convidar, você que está aqui no Instagram, vir para o nosso canal no YouTube. A transmissão é bem melhor, a imagem é bem melhor, tem uma interação maior. Eu creio que Deus vai falar algo especial no seu coração nesta manhã. Então, você que está aí no meu canal, no meu perfil no Instagram, venha para o YouTube, porque aqui no YouTube a gente está tendo uma interação muito melhor, não é, meninas? Então coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo nessa manhã. Essa live aqui no YouTube vai ficar gravada. Eu já estou vendo pessoas aí aparecendo, pessoas já interagindo comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Já coloca aí nos comentários de onde você está. Brasília. Um beijo para o povo de Brasília. Um beijão. Glória, glória, glória a Deus. Que manhã abençoada. Deus falou comigo para que nós pudéssemos ter esse tempo, não é? De compartilhamento. Eu quero você que está aí no Instagram, eu quero te convidar a vir para o nosso canal no YouTube. Tem um link aqui embaixo. Se você não conseguir, tem um link no meu story também, para a gente ter uma interação melhor. Vem para o canal no YouTube. Ontem, quando eu vinha do culto, o Senhor já estava falando comigo durante todo o dia sobre esse tema, não é? E eu creio que Deus tem algo especial para tratar em nós. E quando eu estava vindo ontem, o Senhor colocou no meu coração esse tema: raízes saradas, frutos saudáveis. Muitas vezes nós não entendemos porque existe uma poda, porque existe muitas vezes a necessidade de Deus fazer com que os frutos que a gente produz sejam cortados. Muitas vezes Deus fala para esperar, não é o tempo dele, de você ainda estar sendo exposta, e a gente não entende o porquê Deus falar isso conosco. E eu creio que provavelmente hoje Deus vai te trazer respostas, mulher, para você entender que só pode ter frutos bons a árvore que tem as raízes saradas. Para ter frutos saudáveis, que vai ser usado por Deus como alimento para outras pessoas, outras famílias, outras mulheres, outros homens, outras crianças, outros adolescentes, outros servos de Deus. Somente aquela mulher que se permitir ter as suas raízes saradas. E a gente vai entender a importância disso. Então eu quero te convidar a pegar esse link agora. Você que está aí no Instagram, sabe que a gente já está no nosso canal no YouTube. Eu quero te convidar para vir para cá, para o canal no YouTube, para que você possa interagir melhor conosco. Aqui nós já temos várias pessoas, né? Olha, a gente já falando aqui, saudades, amada. Saudades.
Ana Paula já está aqui, vim para cá. Josi está falando de Brasília, a Rita falando de Cruz das Almas na Bahia, Cruz das Almas, um beijo, o povo está sempre aqui. A Ana Paula do Rio Grande do Sul, meu Deus, um beijo para o povo do Rio Grande do Sul. Então você precisa compartilhar, você que está chegando aí precisa compartilhar essa live com o maior número de pessoas, para que o reino de Deus se expanda, para que a palavra dele chegue a um número maior de pessoas. Então, quando a gente fala sobre raízes saradas, o que significa? O que seriam essas raízes saradas? Não é? O que seriam essas raízes curadas para que os frutos que a gente está produzindo sejam frutos que sejam vistos pelo agricultor como frutos saudáveis, porque não somos nós que avaliamos os nossos frutos. É o Espírito Santo de Deus que avalia os frutos daquela mulher que se dispõe a estar na presença do Senhor, servindo como alimento, como mantimento, como mão que ajuda. E eu quero falar para vocês um texto da palavra de Deus que está em Jeremias 17. Jeremias 17. Já abriu aí a sua Bíblia? Jeremias 17 diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que interessante o que o profeta Jeremias está dizendo aqui para nós. Quando tudo ao redor muda, quando todas as coisas à nossa volta se transformam, a mulher que tem raízes profundas, saradas, conectadas à fonte, ela vai experimentar algo que parece antinatural. Quando ao seu redor, quando houver sequidão, quando vem o calor, ela não tem medo, porque ela sabe que ela está plantada junto às águas. E ela sabe que mesmo em momentos onde houver seca, ela vai estar verde, com folhas verdes, e vai continuar frutífera. Isso nos chama a nós refletirmos sobre a importância de nós estarmos enraizadas na palavra de Deus, de nós estarmos enraizadas em Cristo. E essa semana nós vamos fazer uma série de lives, para você que está chegando aí agora, raízes curadas, frutos saudáveis. Os frutos que são saudáveis, eles não são colocados fora, eles não são podados e lançados fora. Não são frutos amargos, não são frutos que vão apodrecer, porque eles são frutos que são aproveitáveis. Mas quando a raiz está estéril, quando a raiz está com feridas, quando a raiz está com pulgão, quem trata de planta sabe, não é? A gente sabe que o agricultor precisa vir e podar os frutos. E eu quero te explicar por que a gente vai falar sobre isso nessa semana. Nós vamos falar sobre como Deus quer curar as raízes da nossa alma, para que nós possamos viver de forma frutífera, equilibrada e cheia do Espírito Santo de Deus. Deus não cura apenas os galhos visíveis, ele desce até as raízes onde ninguém vê. Muitas vezes o crescimento que você gostaria de ter na sua vida não vem
o crescimento exponencial na sua vida, você de repente questiona: por que o meu ministério ainda não explodiu? Por que eu ainda não alcancei as nações? Por que eu ainda não estou vivendo tudo aquilo que o Senhor me prometeu? Porque existem raízes que precisam ser saradas. Deus está trabalhando no escondido, Ele está trabalhando no invisível. Então não se apresse, não fique ansiosa em viver coisas grandes externamente, se Deus precisa ainda fazer algo no seu interior. Aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você reconhece que precisa ser tratada nas suas raízes? As raízes, elas dizem respeito à sua casa espiritual, à sua vida interna e emocional. Assim como uma árvore, ela precisa de solo fértil e de raízes profundas para sobreviver às tempestades. A nossa alma precisa estar firmemente enraizada em Cristo. A nossa alma precisa estar firmemente enraizada na palavra. Porque as raízes, elas representam o nosso coração. Como que está o seu coração nessa manhã? Muitas vezes, nossos frutos precisam ser podados porque são frutos gerados no rancor, na mágoa, no ressentimento, em crenças distorcidas. As raízes representam o nosso coração, as nossas crenças, traumas, convicções, inverdades que muitas vezes nós temos na nossa mente, sofismas, crenças próprias que não estão baseadas naquilo que é a verdade da palavra de Deus para mim e para a tua vida. E é aí que Deus quer começar a curar. A obra de Deus na vida do homem e da mulher de Deus, ela não é de fora para dentro. Existe um reflexo externo daquilo que Deus está fazendo por dentro, mas eu posso te garantir, a obra de Deus, ela começa de dentro para fora. Porque Deus está muito mais preocupado com a essência do que com a aparência. Então, quando você não estiver demonstrando, ou quando você achar que você não está ainda frutificando, ainda não está tendo a projeção externa que você gostaria de ter, comece a incluir na sua oração: Senhor, expurga de mim aqueles pecados que me são ocultos. O salmista Davi, ele faz essa oração. O salmista Davi, ele é uma das pessoas que mais faz orações e clamores e expõe as dores da sua alma. Ele sempre está pedindo a Deus que faça uma limpeza interna antes de qualquer coisa aparecer externamente. E essa deve ser a minha e a sua preocupação, mulher. Receber de Deus uma transformação interna tão profunda que ao florescer, as pessoas vão achar que esse processo foi rápido. Porque o florescimento é de Deus. A Bíblia diz que é Ele que dá o crescimento, é Deus que dá o crescimento. Deus que está dando o crescimento. Então você não precisa ficar preocupada, achando que o teu tempo está passando, achando que você está ficando para trás, achando que você não vai viver as promessas de Deus. Se você estiver enraizada na palavra, junto ao ribeiro de águas, buscando de Deus a transformação interior, porque muitas vezes nós estamos perto de Deus, mas não estamos com Ele. Sabe como os discípulos? Existiam 12 discípulos, existiam os 70, existia também a multidão. A multidão muitas vezes ela estava perto de Jesus, mas ela não desfrutava da intimidade que os 12 desfrutavam. E que aqueles 3, Pedro, Tiago e João, desfrutavam ainda mais. Porque é necessário ter uma comunhão, é necessário se submeter. E o nosso coração, muitas vezes, ele não quer se submeter aos processos. Ele não quer fazer com que a gente se coloque numa posição de submissão e de serva para que o Senhor possa fazer de nós tudo aquilo que Ele quiser nas nossas vidas.
E o convite de Deus para nós nesta manhã é esse. No Salmos 1:3, Salmo 1, verso 3, diz assim, que o homem que ele não tem prazer nas coisas desse mundo, ele vai ser comparado com o quê? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A minha e a sua prosperidade, ela não está garantida na quantidade de dinheiro que você tem, na quantidade de networking que você faz, na quantidade de conhecimento que você adquire. Isso é bom, isso é maravilhoso. A Bíblia incentiva, busca o conhecimento, porém não são essas coisas. É a mão do Senhor na minha vida, na sua vida, é que vai fazer o crescimento. Então, quando você se preocupa em deixar Deus tratar de dentro para fora, eu quero dizer para você, quando Deus acionar o start do teu florescimento, da tua frutificação, quando Deus der o start no de repente dele, você vai começar a frutificar, a florescer de uma maneira tão abundante que as pessoas vão dizer que foi de repente, que foi do nada. Nossa, como que seu ministério cresceu? Como que a sua vida começou a florescer? Como a sua casa está mudada? Como você prospera em tudo, minha querida? Mas você vai saber, você vai poder dizer e compartilhar. O processo durou um longo tempo. Processos de pessoas que têm frutos, que eles são perpétuos, eles são muito mais longos. Então você precisa entender, quando Deus te submete a processos longos, é porque o teu chamado, o teu ministério, a tua vida, o teu propósito, ele tem algo muito mais profundo, muito mais sólido do que um chamado que vai ser feito para durar hoje e terminar amanhã. Do que frutos que podem alimentar hoje e amanhã já não tem mais serventia. O que Deus quer fazer comigo, com você, é algo permanente. É algo duradouro, é algo que vai passar de geração em geração. Não vai ser simplesmente algo para esse momento, vai ser de gerações em gerações. Deus sendo glorificado através da sua vida. Spurgeon destaca que nós somos, o justo é como árvore plantada, cuidadosamente regada, cuidada e posicionada pelo Senhor. Você precisa entender que a tua vida não é tua. A sua vida tem um dono. A partir do momento que eu e você, nós nos rendemos a esse Senhor, ele passa a ser o nosso dono. Quando aquela mulher cananeia, sirofenícia, ela vem clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela começa a chamar Jesus de Senhor. Mas tem uma hora que ela muda. Na terceira vez que Deus diz, olha, eu não vi, não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela disse, sim, Senhor. E esse termo no original, esse Senhor, significa Kyrios, que significa dono, possuidor. Ela está dizendo, sim, meu dono. Porque até nas negativas de Deus, o nosso coração é provado. Se o seu coração está sendo provado, nesse momento, com os nãos de Deus, saiba que a forma como você responde a esse não vai fazer com que Deus mude a prioridade dele no momento. Mas como assim, Lídia? Olha, quando nós olhamos a vida daquela mulher cananeia, sirofenícia, Jesus disse que ele não tinha vindo para os judeus, ele tinha vindo para os domésticos ele não tinha vindo para os gentios, mas para os judeus, que não era o momento dela se alimentar. Não era o momento dela. Deixa eu ver que está acontecendo alguma coisa aqui. Não era o momento dela se alimentar. Que ela deveria esperar, ele precisava alimentar os filhos. Mas ela falou, sim, Senhor, porque quando a gente tem uma necessidade e quando a gente entende que nós temos um dono, ainda que Jesus diga, não é o momento, a gente se humilha ainda mais.
O nosso coração é provado na nossa capacidade de nós nos humilharmos ainda mais quando vem os nãos de Deus. Sabe? O meu e o seu coração precisa ser esquadrinhado. Quando Deus diz não, quando Deus fala espera, quando Deus não dá aquilo que eu e você desejamos, e quando você percebe que você tem uma atitude negativa, que você tem uma atitude, de repente, de rebeldia, você precisa esquadrinhar o seu coração e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Vê onde existe essa raiz de insubmissão, de rebeldia. Aonde existe essa raiz de falta de se submeter ao teu senhorio. Porque uma coisa que agrada a Deus é a obediência. E quando você se submete ao processo da cura das raízes, você mostra que você tem um coração obediente. Raízes curadas são invisíveis, mas elas sustentam tudo. Muitas querem frutificar, mas suas raízes estão adoecidas. Adoecidas com mágoas, com traumas, com feridas, com mentiras. E se as raízes não forem tratadas, a árvore desaba na primeira tempestade. Você já viu pessoas crescerem assim vertiginosamente? Acordarem e assim, de repente, ter um crescimento exponencial. E você perceber que na mesma forma meteórica que essa pessoa surgiu, ela também desapareceu e caiu. Provavelmente, ela não se submeteu, ela não colocou-se à beira das águas. Aí veio a tempestade, veio o sol quente, veio a sequidão, como disse aqui em Jeremias 17:8, o texto base do nosso encontro de hoje. Quando veio a sequidão, quando veio o calor, as folhas não sobreviveram, não ficaram verdes. E os frutos deixaram de existir. Jesus disse em Mateus 13, na parábola do semeador, que alguns não frutificam porque não têm raízes em si mesma. Nós precisamos entender que a água, ela é o fator primordial para que a raiz esteja nutrida. E o que é a água para nós? A água é a palavra de Deus. A água não é um Instagram como o Muro das Lamentações, não é o conselho da sua amiga, não é a autoajuda, não é do coach, não é do terapeuta. A autoajuda que cura raízes não é isso. O que cura as raízes é a palavra. Efésios 5:26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você reconhece que na sua vida existem áreas que precisam ser lavadas, precisam ser tocadas? Então você precisa se submeter à palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Sabe, quando nós estudamos um pouco sobre botânica e a importância de raízes saradas, a gente entende que a absorção dos nutrientes, ainda que a parte da árvore esteja, as raízes, que é uma parte da árvore oculta, ela é a parte de suma importância, porque ela é responsável por alimentar, por hidratar, estabilizar e até proteger a planta. Ela é responsável pela absorção das águas e dos nutrientes. Sabe por que muitas vezes nós estamos adoecidos? Sabe por que muitas vezes nós estamos enfermos espiritualmente? Porque as nossas raízes estão adoecidas. Você que está chegando aí no Instagram, vem para o nosso canal no YouTube. Aqui o link aqui, ó, no destaque, mas também o nosso link lá no Story para você ver que a interação aqui no YouTube é muito melhor.
A raiz, ela também é responsável pela ancoragem e pela estabilidade. Então, assim, Deus está falando com você nessa manhã, comigo e com você. Valorize as raízes. Nós estamos num mundo, numa era onde a aparência virou muito mais importante do que a essência. Mas eu quero dizer para você, a eternidade, o reino de Deus, ele continua sendo uma contracultura do mundo. O reino de Deus continua sendo uma contracultura desse mundo, onde eles valorizam a aparência em detrimento da essência. O que Deus está chamando para mim e para você nesta manhã, está chamando a mim e você nesta manhã, é para que a gente busque se aprofundar mais em raízes profundas, cada vez mais. Mas, Lídia, como que eu me aprofundo nas raízes? É na oração, é na palavra, é no jejum. São nessas disciplinas espirituais. Porque aí você vai ter uma vida nutrida, emocional, espiritual e física. E você vai ver a sua vida ter mais estabilidade, as raízes que elas ancoram a árvore no solo. Elas permitem que ela suporte ventos, chuvas e tempestades. Você precisa entender que o fato de nós estarmos aqui, nós estamos suscetíveis. Jesus disse, garantiu, que no mundo nós teríamos aflições. Agora você precisa ser a mulher que ancora a sua vida em raízes profundas, ou aquela mulher que, ao passar um vento, né? Você já viu? Você já plantou alface? Eu já plantei alface quando era criança. Numa mãozada só, você tira o alface da terra e ele vem com raiz e tudo. Mas o alface frutifica, floresce em poucos dias. Agora, existem árvores centenárias, demoram anos para ela dar o primeiro fruto. E Deus está falando com você, filha amada, eu não estou rejeitando os seus frutos, porque eu sou mau. Eu não estou rejeitando você, mas é necessário podar os primeiros frutos para que você se torne mais robusta, mais forte e produza frutos doces. Porque talvez os frutos que você estava produzindo, eles eram frutos amargos, não frutos saborosos. A raiz armazena a energia da árvore. Muitas raízes, elas armazenam açúcares, amidos, nutrientes para sustentar a planta em tempos de seca ou de escassez. E muitas vezes a árvore precisa ser posta na sua raiz remédios específicos para matar fungos, pulgão, insetos subterrâneos. E qual o impacto disso nas raízes? O florescimento, o impacto das raízes doentes no florescimento e na frutificação. Para florescer, quando chega a época de florescer, a força precisa estar acumulada na raiz. Para você aguentar todo o ciclo. Ei, Deus está dizendo para você, enquanto você se importar com os frutos, mais do que com a raiz, você vai se ver fraca, abortando o projeto de Deus na tua vida. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, busque a saúde da raiz. O cuidado do agricultor e do jardineiro na cura das raízes é para que o fruto que ela produzir seja um fruto doce, seja um fruto saudável. Mateus 15:13 diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, a planta que é cuidada por Deus, ela é preservada. Eu quero dizer para você que Deus está curando em áreas invisíveis da tua vida, mas é necessário
porque é nela onde vai vir o sustento do teu chamado, do teu propósito, da tua vida, a unção que Deus colocou dentro de você. Deus quer sarar as mágoas, tirar os traumas, curar as feridas, para que você possa produzir frutos dignos de arrependimento. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você sente que está frutificando ou apenas sobrevivendo? Quais áreas da sua vida precisam ser levadas hoje? Cura na raiz delas. Quais áreas? Deus está falando com você, o Espírito Santo de Deus está falando com você. As suas raízes, elas estão em Deus ou em experiências do passado? Você está deixando a sua vida ser guiada por aquilo que a Bíblia diz sobre você ou sobre aquilo que aconteceu na sua vida lá atrás, no seu passado? Deus está falando com você nesta manhã. Eu quero fazer uma oração para você. E quero te convidar, você que está aqui no Instagram, vem para o YouTube, para receber essa oração. E ao final, não saia. Eu vou deixar o link lá nos meus stories para o nosso grupo secreto, a minha comunidade Jardim Secreto aqui no Instagram. Eu vou deixar um desafio prático para que você possa ter as suas raízes saradas. Para você, mulher que deseja em Deus ter mágoas removidas, feridas saradas, memórias ressignificadas, traumas eliminados. Você que quer de uma vez por todas vencer ressentimentos, liberar perdão, deixar de ser a vítima da própria história, para ser a mulher que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Não deixa que Satanás roube o propósito de Deus em você. Permanecendo enraizada em memórias do passado, em mágoas, em rancores, em feridas, em mentiras, em sofismas, que Satanás tenta perpetuar geração a geração na sua história, na sua casa, na sua família. Então eu quero te convidar a ficar até o final. Eu vou liberar o link lá nos stories da comunidade, onde eu vou deixar esse desafio para você fazer hoje, porque amanhã nós temos o nosso encontro marcado. Eu quero fazer uma oração por você agora. Se você puder, feche os seus olhos. Talvez você já esteja indo para o trabalho, esteja se preparando. Talvez você já esteja na condução. Eu não sei onde você está. Mas ligue a sua mente no trono da majestade de Deus e eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu coloco as tuas filhas diante de ti. Elas são árvores, Senhor. E muitas delas que estão aqui estão com raízes, Senhor, atacadas por pulgão, da mágoa, pela doença, Senhor, da falta de perdão, pela ferida, pelo trauma, por memórias, Senhor, de abandono, de rejeição. Mas, Senhor, quando o Senhor chega e cura as raízes, os frutos deixam de ser produzidos, frutos amargos, frutos, Senhor, insossos, sem gosto, frutos que morrem antes de chegar na maturidade. Tu conheces o interior de cada um, Senhor. E eu creio, Senhor, que hoje o Senhor iniciou o processo da cura. Tu conheces o interior de cada um, os galhos quebrados, os frutos que não apareceram ainda. Porque ainda é necessário, Senhor, que as raízes e o trabalho que o Senhor está fazendo, Senhor, é no profundo, é no invisível. Muitas mulheres estão aqui, Senhor, questionando quando será o tempo de Deus delas serem expostas. E o Senhor está dizendo que o trabalho interno é muito mais importante que o externo. Tu conheces também as raízes das tuas filhas.
E hoje, Senhor, nós nos arrependemos, nós nos rendemos ao teu cuidado. Planta-nos novamente, Senhor. Arranca as raízes do medo, da rejeição, da comparação, da intimidação, do abandono. Arranca as raízes da mágoa, da ferida, do trauma. E rega, Senhor, o nosso coração com a tua palavra. Que nós sejamos uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não teme a seca, que as suas folhas ficam verdes quando vem a sequidão e dá sempre frutos doces. Eu te entrego, Senhor, as nossas raízes. Cura-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Oh, aleluia! Você que chegou aí pelo Instagram, você que está aqui no nosso canal no YouTube, eu quero dizer para você, nós já tínhamos muito tempo sem fazer lives, eu estava com saudade, eu vi pessoas comentando aí que estavam com saudade, mas eu quero te convidar a você vir para o nosso canal no YouTube. A transmissão é melhor, a interação é melhor, e eu vou colocar agora nos stories um desafio para você fazer durante o dia de hoje até amanhã, e a cada dia nós vamos fazer esse desafio. Você precisa de raízes saradas? Você precisa ter o teu interior curado? Então participe. Eu vou deixar o nosso grupo, se chama Jardim Secreto, e você vai participar gratuitamente. Ali eu posto conteúdos exclusivos que eu não posto em outro lugar. É no Instagram, mas é um grupo reservado. Eu vou deixar esse link e você vai lá, acessa o link, eu vou deixar no link o desafio. Vou deixar também o link do nosso grupo no WhatsApp. Lá no WhatsApp eu aviso primeiro quando vai ter live, eu aviso primeiro quando vai ter alguma programação especial. Eu não fico colocando muitas coisas lá no grupo, então participe, o grupo fica fechado. Só quando tem alguma coisa especial que eu preciso da interação de vocês, eu abro o grupo, mas venha para o grupo no WhatsApp. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Nós estamos há poucos dias, nós estamos há 23 dias de encerrar o ano de 2025. E o ano ainda não acabou. Você não pode virar esse ano da mesma forma que você entrou o ano de 2025. Você não viveu tudo aquilo que gostaria de viver? Você está sentindo que você está vivendo aquém do potencial, do chamado de Deus na tua vida? Então Deus está acelerando o tempo. Deus está acelerando o tempo para que você viva essa cura, para que 2026 seja o melhor ano da sua vida. E que o teu ministério floresça, a tua casa permaneça, os frutos da sua vida sejam doces. Mas é necessário você focar naquilo que é mais importante. E Deus vai trazer na sua vida a transformação. Essa live vai ficar salva aqui no YouTube. A live não fica salva no Instagram, como vocês sabem. Então, se você quiser assistir o replay, entra lá no grupo no Instagram, do Instagram, aqui no Jardim Secreto. Entra no grupo no WhatsApp, porque somente lá eu posto o link para você assistir no replay. E você que está aí, ainda não segue o meu canal aqui no YouTube, aproveita para seguir o canal, ativa o sininho das notificações. Eu quero fazer mais conteúdos aqui para vocês, para trazer uma cura, um crescimento, ferramentas, para que você possa ser a mulher de Deus, para que você possa ser a esposa, para que você possa ser a filha, para que você possa ser a amiga, para que você possa ser uma mulher frutífera e com frutos doces, não frutos amargos. Amém? Deus abençoe você que está chegando aí, você que está aí nos acompanhando até agora. Amanhã nós estamos aqui novamente, 5h57.